Vamos começar a gravar, então. Vamos nós, nesta Bom, vida hoje maluca. a gente tinha pensado até em dar uma capitulada e tal, mas acho que tá tudo bem, né, até aqui. A única coisa que eu queria ressaltar, que eu, que eu percebo, gente, eu não tenho tanta afinidade com o Kellerman, então, assim, é um assunto tão novo para vocês quanto é para mim. Tá? Eu li, assim, talvez eu esteja mais inteirada no sentido de ser uma psicologia corporal, mas o que eu percebo é que todas as psicologias, todos esses teóricos que a gente estudou agora, até o momento, né, que foi Reich, né, foi o meu pai, o homem lá, como é que é o nome dele? Alexander Lowen. Lowen. E Lowen. Então, eles falam, a gente trouxe um conceito também nos primeiros dias que foi propriocepção e interocepção. Então, a sensação que tem é que a gente falou mais, assim, que esses teóricos, eles dão conta mais, essas teorias dão conta mais dessa propriocepção. E que o Kellerman, ele traz mais essa coisa interna, né? Essa coisa da sensação de você estar mais em contato com essa interocepção, construir mais esse Sim. interno. Então, esses teóricos dão esse contorno, né? Esse contorno de fora para dentro, e o Kellerman já traz esse de dentro para fora, para a gente fazer essa construção aí, né? Essa junção. Uhum. É isso mesmo, Felipe? É. E a coisa é tão sinistra que hoje em dia a fisioterapia tem bebido muito dessa fonte, né? Inclusive até mesmo sem saber que estão falando do Kellerman, eles acabam falando do Kellerman, que é uma coisa assim muito maravilhosa, né? Eu estava vendo uma live esses dias de uma fisioterapeuta e ela falando, porque chegou um paciente aqui para mim que eu estou atendendo e ele tem uma dor, né, na cervical que desce a coluna, né, parte do trapézio, e ele não consegue relaxar de forma alguma, né? E ele fica com aquela coisa, a gente já fez chapa, já tirou raio-x, né? Já fez avaliação, não tem nenhum tipo de lesão. E aí a gente vai, começa, pesquisa. Eu fui ver que o problema dele era um problema que ele tinha no estômago e no fígado. E aí isso reverberava através da fáscia lá em cima, no pescoço dele. Então, às vezes, a gente quer achar um problema na parte onde está doendo, só que a gente esquece que existem as fáscias que estão coladinhas ali uma na outra e que um problema lá no seu dedinho do pé pode causar uma dor de cabeça que não passa durante dias. E é isso que o Kellerman fala, né? A vida ela vai produzindo formas, ela produz conteúdos, ela produz um jeito da gente se organizar em relação ao mundo, né? E que fala de pequenas mudanças internas, né? Tanto de vísceras quanto de postura, que vão causar grandes impactos na vida da pessoa, né? E o Kellerman ele faz essa jornada interna o tempo inteiro do corpo, aonde o corpo ele é o tempo inteiro eu não vou usar, eu queria usar uma palavra, mas não seria justa, né? Que eu ia falar que o corpo é o tempo inteiro uma expressão do inconsciente, mas não é isso. O corpo ele é o próprio inconsciente e o corpo é a própria estrutura mental, ou seja, o corpo ele é ego, é sombra, é persona, o corpo ele é inconsciente, é pulsão, é desejo, o corpo ele é ódio, é amor, o corpo é tudo integrado ao mesmo tempo. Então, para Kellerman, o corpo ele é muito maior, né? O corpo é a própria forma da vida, né? Sendo organizada ali na pessoa. E isso faz uma diferença básica assim, entre todo mundo que a gente vê das corporais. Né? A Reich vai falar, o corpo é o inconsciente da pessoa. Beleza, aí vem o Lowen, não, o corpo é uma expressão da pessoa. Ok, a gente diminuiu o corpo muitas vezes nas psicologias a um aspecto do corpo. Né? Hoje em dia eu vejo muito junguiano, o corpo como sombra, como se o corpo fosse só um aspecto também da personalidade. Não é. Né? O corpo ele é tudo ao mesmo tempo. E aí é muito bacana a gente pensar nisso, né? Algumas pessoas já passaram pelas minhas mãos aqui, literalmente, né? E sabem como é que a coisa é louca, assim, de eu tocar em um ponto que desbloqueia uma emoção, a pessoa chora, a pessoa tá com uma dor
no trapézio, eu mexo no pé, melhora, né? Às vezes são umas coisas muito malucas que acontecem, mas o Kellerman me ensinou a olhar isso de uma forma mais ampla, né? Felipe, Você... Oi. eu posso fazer uma pergunta? Você nem bem começou, eu já quero Pode. perguntar. Não, pode. Pergunta horrores. Aquele texto que vocês passaram para a gente ler, eu fiquei me Uhum, perguntando assim, eu sempre fui uma pessoa fisicamente de uma estrutura muito forte. Então, desde muito nova, eu sempre abusei do meu corpo no sentido assim de carregar peso, de serviço pesado mesmo, né? aham, Eu sempre estive à frente. Hoje eu tô com 54 anos e eu tenho uhum, bico de papagaio, quase não posso pegar peso. Mas aham, eu entendo que muita coisa tá. Essas formas que o Kellerman fala também estão presentes. A minha pergunta uhum, é: como eu percebo o meu corpo no que diz respeito a esses nós, a essas marcas e aquilo que eu mesma causei fisicamente, mecanicamente, entendeu? Qual a diferença? Por uhum, exemplo, a dor que eu sinto no bico de papagaio quando eu pego peso ou quando eu varro a casa, será que é em função dessa problemática que eu mesma gerei, uhum. abusando do meu corpo, ou não? Ou é algum sinal de emoção que está ali travado, alguma coisa assim? Tem esse Sim. milagre da gente perceber e saber quando é uma coisa e quando é outra? Tem. Para o Kellerman é uma via de mão dupla, né? É aquela grande avenida que o carro está indo e está vindo ao mesmo tempo. O que acontece? Se você entra no estágio, por exemplo, você está num momento. Cris, eu mandei umas imagens para você no WhatsApp, que meu computador acabou de desligar na minha cara para atualizar, que o Windows faz isso. Ainda bem que eu te mandei as imagens. Ai, Jesus. Mas voltando, gente, olha só. O que acontece? O Kellerman, ele vai propor algumas questões muito básicas, assim. Se você tá aqui agora, né? Mas você tá aqui nessa postura mais curvada, né? Para ficar tipo, eu quero relaxar um pouco, tô curvado. Você fica ali 1 hora nessa curvação. Se você ficar aqui curvado, você diminui o processo de respiração, né? Dificulta o processo de oxigenação total aqui do pulmão. Você não amplia toda a respiração, toda a capacidade respiratória que você tem. Fiquei nessa postura, o diafragma vai descendo, mesentério, que é uma estrutura também de vísceras, ou melhor, uma estrutura visceral que vai organizar todas as outras vísceras, digamos assim, fica aqui atrás, e aí tudo vai descendo, né? E aí você tá ali. Aí no final do dia, você tava bem, aí você fala, nossa, não sei, tô me sentindo mal hoje, bateu alguma coisa. Ai, não sei, uma tristeza. Por quê? Porque a sua postura durante o dia foi ligada à postura de tristeza, né? E aí a sua postura vai causando uma mudança neuroquímica que a longo prazo vai te dando uma sensação, uma emoção. O que eu quis dizer com isso? Que se você tem uma lesão específica em algum canto, né, como bico de papagaio, às vezes eu pego muita gente também que tem inflamação no ciático, né, e aí sente muito. Tudo isso é uma coisa que a gente vai fazendo com o corpo para compensar uma postura, para compensar uma forma que a gente está usando no nosso corpo, né? Só que, ao mesmo tempo, a área onde está a doença, a área onde está o problema físico, mecânico, ele também expressa uma ligação com uma imagem pessoal. Então, por exemplo, a pessoa que tem cifose, né, que tem um carocinho muito grandinho aqui, muito duro, e ela fica assim o tempo inteiro, é uma pessoa que tem um tipo de imagem psicológica que faz com que ela se curve mais, para ela se defender dos processos afetivos, né? Porque ela não está disponível para sofrer, digamos assim, então ela se curva para se proteger e sofrer menos. Deu para entender mais ou menos onde o Kellerman chega? A gente olha dos dois lados, tanto do que está vindo de fora para Tá dentro, cortando, quanto Felipe. do que está... Melhorou? Oi? Melhor? Agora, Sim? aham. Não? Repete as 4 ou 3 últimas frases. Sim. Repete as O 3 que... últimas frases. Beleza. O Kellerman,
ele vai falar que a gente tem que sempre que olhar, né, o que está vindo de fora e está te afetando, né, por exemplo, a postura está vindo de fora no sentido de eu tô aqui olhando pro celular e eu tô, nossa, bacana, eu tô com um problema de vista aqui, deixa eu chegar mais perto, aí eu me curvo. Tá vindo de fora alguma questão, tipo, a postura tá vindo sem, de fora no sentido de não estar sendo influenciada por uma emoção, né? Mas ao longo prazo ela começa a gerar uma emoção. E ao mesmo tempo, o problema pode acontecer da pessoa ter essa cifose, né? Essa curvatura na cervical, que é uma defesa psicológica, né? Reich já falava disso. Então a gente tem lá uma pessoa que está curvada por conta de uma defesa emocional, porque ela não quer sofrer tanto, ela se curva aqui para se guardar, se resguardar do sofrimento. E ela faz isso, fica uma coisa cronificada, fica uma coisa repetitiva, e ela para de sentir tanto sofrimento, né, que a vida está dando para ela. E aí tem esse lado que vem de dentro para fora. Ela faz o corpo se manifestar para proteger ela do sofrimento, e contrapartida, pode gerar alguma coisa lá de fora, do lado de fora também, no sentido de gerar uma patologia, né? Isso aí, as bonitas. Elas são bem legais, legalzinhas, assim, gente. Todo mundo consegue ver a imagem? Sim. E Isso. obrigada pela resposta. Deu para entender direitinho? Mais ou menos. Vamos devagarzinho. Lembra Kelly, sempre que eu sou da área de biologia. ai, na biologia que dá até vergonha de falar, gente. Vocês têm mais termo técnico. Mas é bem por aí. O que acontece? E correlacionando isso que você falou, Felipe, com as figuras, fica no colapso? Mais ou menos. Aqui você tem duas estruturas que vão poder fazer isso, que é o inchado e é o colapsado, que são estruturas opostas. Porque uma pessoa, ela Uhum. nunca é uma coisa só, né? Ela é um conjunto, né? Isso. É isso aí. De... É. E esse que é o bacana, assim. O Kahneman, ele propõe uma redução de todos os caráteres, né, que a gente tem na vida aí. Que o Reich, ele propõe um monte, né? Um monte, tipo, real. E aí o Kahneman, eu devo estar horrível com esse negócio de atravessar na minha cara, né, gente? Mas liga não. O Kahneman, ele vai reduzir isso tudo a 4 estruturas básicas. Você está parecendo global. Relaxa. Ah, que bom. E aí você tem o rígido, que é essa pessoa que está com a estrutura toda grande, toda crescida, jogada para cima, né? Com o abdômen bem travado, bem contraído, o assoalho pélvico ele é todo elevado, tudo da pessoa é jogado para cima, né? Porque a pessoa ela foi desafiada, digamos assim, a crescer e a mostrar que ela tem que brigar para ganhar espaço, que ela tem que se esforçar no limite para ganhar espaço, que se ela não for uma pessoa que está pronta para guerrear, né, ela não vai ser bem aceita na vida, né? Geralmente é aquela pessoa que fala que a vida é uma luta, né, que ela precisa provar o tempo inteiro alguma coisa. É o tipo rígido, né? E aí esse tipo rígido ele não funciona sozinho. Por mais que eu tenha um tipo rígido aqui fora, minha parte interna pode ser, por exemplo, um inchado, né? Eu posso ter as vísceras todas trabalhadas na estrutura inchada. O que isso vai fazer com essa pessoa rígida? Ah, eu tenho um monte de emoção, mas eu não consigo colocar isso para fora, né? Ai, fulano falou algumas coisas comigo, eu gosto muito de fulano, então eu não consigo colocar um monte de pingo no i com ele, né? A gente tem as defesas também da outra postura, do outro biotipo humano ali junto com esse, entenderam? Então a gente pode misturar isso tudo. O rígido é dessa forma. E aí você tem, por exemplo, o tipo colapsado, que é essa pessoa que esvaece, que desce, é tudo muito solto para baixo, não tem muita musculatura. A aparência de que a pessoa ela tá meio derrotada, assim, meio triste, né? Ela não tem muita musculatura, não tem muita gordura no corpo, né? E aí ela sente muita dor, ela é muito desanimada, reclama muito, nada tá bom para ela, né? Tô falando do resumo da ópera, tá, gente? Que aí cada tipo desse localiza um monte de problemas emocionais e físicos, né? E cada estrutura também tem uma relação com uma imagem arquetípica também, é uma coisa bem, bem ampla. Mas o resumo da ópera é isso. E aí o colapsado, tipo ele é... denso. E aí o tipo colapsado, ele é essa pessoa que estrutura dessa forma a vida. Ele é o pobre coitado que as pessoas têm que ajudar.
Em contrapartida, o rígido Achei é minha aquela mãe. pessoa... Em contrapartida, o rígido é aquela pessoa que, ok, eu tenho que me virar sozinho porque ninguém me ajuda. Um vai para o lado de eu vou fazer por mim que ninguém está fazendo, e outro vai pelo lado de as pessoas têm que fazer por mim porque eu não consigo sozinha, que é a frase da pessoa em geral, né? E aí você tem o tipo inchado, que é essa pessoa que não se sente à vontade com a vida que está vivendo, ela precisa ganhar mais espaço para enfrentar as coisas do dia a dia, ela precisa ter, ela tem um trejeito mais doce, mais meigo, ela quer sempre atrair as pessoas para ficar próxima a ela, para ela mostrar que ela tem um valor. É aquela pessoa que ajuda, que está disponível para todo mundo, que nunca consegue colocar um não para as outras pessoas. Ela tem uma dificuldade em rejeitar pessoas, porque ela tem medo de ser rejeitada, né? E aí ela vai ficando nesse estresse da vida e ela acaba liberando pouco cortisol, que faz com que ela libera mais cortisol, o que acaba fazendo que ela libere menos testosterona, que aumenta a produção aí de tecido adiposo, né? E aí você tem o denso, que é um tipo que eu acho muito bacana, né? O tipo denso é aquele tipo que sempre tem razão sobre tudo, né? Eu sei o que eu estou fazendo, é dessa forma que funciona. O tipo denso é aquela pessoa que sempre tem uma ideia fechada. Ele tem uma ideia muito... Ele tem tudo programado, organizado, é todo sistemático e ele é todo duro. A musculatura dele é extremamente dura, dura mesmo, de você pegar e seu dedo quebrar. Mentira. Mas na clínica é quase isso que acontece quando eu atendo uma pessoa dura, assim, né? O tipo denso. E aí, você tem lá essa musculatura que é muito profunda, é muito agarrada, as fáscias são muito encurtadas, a musculatura é muito encurtada, não tem muita flexibilidade. E ele se opõe ao tipo inchado, né? Que aí ele não tolera mudar para ninguém, para agradar ninguém. É aquela pessoa do tipo, eu sou assim, se quiser aceitar, aceita. Se não quiser, foda-se, tô nem aí. E o tipo inchado é o oposto, é aquele, eu vou mudar para agradar fulano. Então a gente tem vários desses tipos humanos aí, e cada tipo desse pode ter um subtipo interno, e às vezes pode ser o mesmo subtipo, o tipo externo, né? Ele pode ter duas vezes o mesmo caráter, e pode ter essa mistura também. Então, por exemplo, né, a pessoa rígida, né, ela pode apresentar aí problema no ombro, problema na lombar, problema de encurtamento da posterior das pernas. É aquela pessoa que não tem muita... que dança bem, que se movimenta bem, que é charmoso, que é sedutor, mas que ele não tem muito conforto corporal, digamos assim. Né? O tempo inteiro a pessoa está se mexendo, está puxando, porque está tensionado. Ele sente um incômodo, né, no trapézio, na cervical descendo o trapézio, na lombar. O glúteo é bem durinho também, aí ele tem bastante equilíbrio, ele é todo esticadão. Vai por aí. Aí você tem lá o tipo colapsado, que aí o abdômen ele é muito frouxo, então a pessoa tem refluxo, né? A pessoa ela tem problema no joelho, porque o joelho é muito jogado para frente, é muito arqueadinho. Vai apresentar também uma fraqueza na lombar, vai apresentar fraqueza na cervical, e aí a musculatura é muito frágil, não tem muita força. O tipo inchado vai ser aquela pessoa que apresenta uma dor crônica, né, da cabeça descendo cervical, né, vai ter sempre problemas também ligados à circulação sanguínea, os braços e as mãos ficam mais dormentes, né? Tem pouca circulação sanguínea, assim, pouca circulação de energia vital. E, ao mesmo tempo, ele expressa muita energia vital. Então, ele guarda tudo aqui para ele colocar para fora e atrair pessoas. E o tipo denso é aquela pessoa que ela tá tão travada que ela não sente dor. Tipo, é aquela pessoa resistente à dor, não está sentindo muita coisa. E é quando ela fala, nossa, isso aqui meu tá doendo, é sinal de que ali ela está numa crise nervosa muito grave, né? Que aí ele começa a perceber o corpo só no limite da dor, coisa que os outros padrões não vão aguentar muito. E aí vocês têm essas misturas, assim, né, que podem acontecer. Então, por exemplo, o tipo inchado é aquela pessoa que quer atrair todo mundo para ele mostrar que ele tem amor servindo a outras pessoas. Mas se o tipo inchado
é aquela pessoa que tem um caráter rígido interno, é aquela pessoa assim, ajuda todo mundo, faz tudo para todo mundo, tudo de bom, tudo legal, mas se uma hora que ela precisar, a pessoa não puder ajudar ela já fica puta com a pessoa, já para de falar com a pessoa morre para ela ali. E ela não dá mais conta de viver perto dessa pessoa, porque ela sente que ela foi rejeitada. E aí a porção rígida dela vem com aquela regrinha: antes de me abandonar, eu vou abandonar você. E aí funciona assim, né? Essa briga. E aí vocês podem casar essas coisas, né? Por exemplo, é, se você é um tipo colapsado, você faz drama, tudo é ruim, a vida não é boa, né? Nada serve para você, pobre coitada de mim, que eu tenho que sofrer mesmo, porque eu tenho que fazer tudo sozinha, blá blá blá. Mas o seu tipo é o tipo é, inchado, por exemplo, você vai ter aquele padrão de comportamento nesse modelo ainda, de reclamar, de fazer e tal, só que no fundo você vai estar assim: poxa, mas ninguém me ama, né? Nossa, ai, eu queria muito que as pessoas gostassem de mim. E aí você aproveita essa defesa toda aqui fora para puxar esse aspecto do eu preciso ser amado, do inchado, né? E aí você justifica que a sua vida é ruim porque você não é amado o suficiente, né? E aí quando ama uma pessoa também se prende demais àquela pessoa, agarra-se demais a alguma coisa que ama, porque ela sente que ali ela tem algum tipo de conforto, algum tipo de suporte. Deu para entender como é que faz a mesclagem de tudo? Perfeitamente. Ah, que bom. E aí a gente tem Assustadoramente, esses. melhor dizendo. Repete que eu Adorei não esse ouvi. negócio. O que que ela disse? Ela falou perfeitamente, né? Deu para entender. Aí ela voltou atrás e falou: não, assustadoramente. Deu para entender. Adorei o É, assustadoramente. Vou usar na na vida verdade, eu isso acho daí. que hoje, hoje eu acho que o Kellerman está trazendo mais, né, disso que a gente esperava, talvez, né, desde o início, né? Sim, porque o Kellyman, ele é muito prático assim com a coisa. Ele não tem esse monte de coisa assim do tipo, é, vamos trabalhar então, né, querida? Você tá com um probleminha aqui? Então vamos ver aqui essa área sua, né? Deixa eu ver. O ombro esquerdo de fulana está inflamado. Com certeza ela tem um problema aqui materno e com certeza ela vai ter problemas de convivência com outras pessoas, né? A gente na vibe Reich psicanalista, né? O ombro esquerdo tem a ver com a mãe, então vamos avaliar por ali. Às vezes a gente para e pensa, ok, o ombro ele está doendo, tá, ombro esquerdo, ok. Se está manifestando ali, tem alguma questão materna? Deve ter. Só que eu tenho que ir mais a fundo. Qual é a ligação muscular que eu tenho? O ombro esquerdo está ligado pelas cadeias musculares a o quadril direito. Então, às vezes, a pessoa está enrijecida de uma forma que ela não quer dar o braço a torcer para algum assunto ligado à vida social e prática, que ela tensiona uma musculatura que vai garantir que ela fique rígida para aguentar o tranco de defender uma ideia dela, né? E aí, o que acontece? A cadeia muscular é ativada até chegar no ombro esquerdo. Ou seja, o Kellyman ensina a gente a olhar o trajeto muscular também, para a gente entender o que nosso corpo está fazendo. E aí, para Kellyman, vai importar não é o significado daquilo, por exemplo, mas é o como aquilo está te afetando, né? E o porquê que aquilo te afeta. Interessa saber, por exemplo, a pessoa está com um problema materno, ok, divertido, me ajudou muito, né? Agora, se eu faço o trajeto e vejo, ok, olha que legal, o quadril do lado direito, o ponto gatilho aqui está todo trabalhado para dor. Então, eu sei que a pessoa está tentando enrijecer toda essa cadeia muscular para ela se manter, como é que eu posso dizer? Controlada afetivamente, para ela dar conta de alguma coisa. E aí, eu vou organizar isso com a pessoa. Ok, fulana, contrai o glúteo no limite. Aí a pessoa contrai o glúteo todinho. Relaxa agora. Ok, joga o quadril todo para trás. Joga todo para frente. Qual é a postura que fica mais confortável? Onde que a dor some? Ah, some aqui. Fica nessa postura. Contrai o glúteo. Relaxa o glúteo. Onde fica mais ou menos confortável? Aqui. A gente vai fazendo esse processo de sanfona, que é o nome da técnica, né?
para que a pessoa estique e contraia, digamos assim, ou para que ela expanda e para que ela diminua aquele movimento. Então, por exemplo, uma coisa que todo mundo pode fazer onde tiver, né, que é o trabalho de trapézio, por exemplo, né? Para sanfonar ele, a gente faz o quê? Olha, eu respiro contraindo lá em cima no limite. E aí eu vou soltando o ar e vou descendo também até o limite. Aí eu vejo, eu tenho que sentir a víscera, porque enquanto eu faço isso, o diafragma, ele também está funcionando, né? Então o diafragma aqui, ele começa a descer. E aí a gente consegue fazer esse processo, ó. Se eu jogo aqui, dá para você ver que pressiona toda a musculatura aqui, o trato gastrointestinal, junto com o pulmão. E se eu relaxo, a coisa vai descendo automaticamente. Conseguem perceber isso? Que acontece? É bem divertidinho. E aí a gente vai organizando até chegar num ponto que a gente fique... aqui para mim foi ótimo, que eu senti o sangue geladinho correr. E aí eu sei que eu liberei alguma tensão. E olha, gostosinho agora. Isso aí. E aí acontece muito também no assoalho pélvico. Né? A cultura brasileira é uma cultura de corpos rígidos. Né? O tempo inteiro a gente tem uma lordosezinha que tenta controlar, né, o corpo da gente. Então, se eu paro de travar a barriga, porque todo mundo está travando a barriga agora, aquele, né? Se eu paro de travar a barriga, se eu aceito que ela vai descer, né, eu relaxo. E eu começo a relaxar o abdômen, começo a deixar o peito descer um pouquinho para o diafragma dar uma descida. Eu posso futucar também o diafragma aqui, ó, e vir embaixo das costelas mexendo nele. E aí eu vou sentindo onde tem tensão. E eu vou, ó, só relaxando. Solta o abdômen, solta mesmo, tá? Para fazer barriga, gente. Aceita que a gente tem uma barriguinha, veio pandemia, todo mundo ganhou umazinha. Quando você solta a barriga de verdade, solta o ombro e tudo, ó, relaxa a musculatura da boca, do abdômen, de tudo, ó, vai tudo relaxando. O assoalho pélvico, ele, ó, dá uma descidinha. Percebe isso? E aí sobra um espaço para a víscera ficar mais tranquila. E aí o tenso disso é que eu fiz agora e vai me dando sono, porque eu sou uma pessoa rígida. Se eu relaxo demais, eu perco energia vital também. E aí eu fico, ó, que vontade de deitar aqui agora e dormir. Daqui a pouco a câmera tá de lado e eu aqui falando de qualquer jeito. Por quê? Porque o tipo rígido, para ele relaxar, é ele se entregar para a vida. E aí, tipo, se a semana do rígido foi muito difícil, igual a minha foi bem carregada de trabalho, na hora que relaxa, vem cansaço em tudo. Aí você fica, ai meu Deus. E aí por isso que a gente fica aqui o tempo inteiro, para não perceber nada. Né? Que a gente não quer ficar cansado, a gente não quer perceber nada, então a gente tá aqui, ó, carão, o tempo inteiro. E aí outros tipos, por exemplo, o denso, quando ele relaxa, ele pode dar conta de sentir um desconforto, né? Se você sente o desconforto nesse exercício, teoricamente você deve ter um caráter interno denso, né? Porque as vísceras são relaxadas, aí o denso fica, meu Deus, que negócio estranho é esse que eu tô sentindo? Que ele não sente muito corpo. Então, se ele está sentindo alguma coisa, gera um desconforto, até ele entender o que vai ser prazer e o que vai ser desprazer desse corpo dele, né? E aí, por aí, a gente vai indo no Kellerman. Então, tem vários exercícios bacanas que vão sendo pautados dentro dessa técnica de sanfona para tudo, para tudo. Se vocês tiverem, começou uma dor no pescoço, ó, puxa aqui, ó, pescocinho para um lado, força o pescoço a vir sozinho, ó, tô puxando, 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 relaxo. E aí eu venho. Forço no limite e venho. Forço no limite e venho. E aí você vai nessa brincadeira. Gente, eu acho que a qualquer minuto vai interromper a reunião. Se cair, a gente retorna novamente, tá bom? Tranquilidade. Ó, e aí, por exemplo, eu fiz aqui, eu senti que reverberou aqui. E aí a gente tem um músculo aqui, que eu nunca lembro o nome dele. O esternocleidomastoide, que vai se ligar a um outro que está aqui atrás. A face dele vai passar perto de um que a gente chama de levantador de escápula, que vai se ligar com o outro que vai passar por dentro da escápulazinha aqui para sustentar o ombro. Que eu esqueci agora o nome. É escaleno? Não lembro.